Isaías 6, de 1 a 8, é certamente um dos textos mais belos das Sagradas Escrituras. O povo daquela época tinha uma visão clara do rei Uzias sob seu trono. E quando o rei morreu, o sentimento era de que esse trono estava vazio. Foi nessa ocasião que Isaías viu o verdadeiro rei, cujo trono permanece para sempre. O Senhor estava no trono, e esse não era um trono qualquer. O trono de Deus é alto e sublime, e é cercado de seres celestiais que não conhecem o pecado e que o adoram continuamente, mas que esconde os rostos e os pés diante da presença daquele que é santo, santo, santo. Deus enche o templo com a sua presença de uma maneira muito discreta e sensível, pois se ele fosse se manifestar com toda a sua glória, o universo inteiro seria destruído. Sim, assim como o sol tem o poder de destruir toda a terra se simplesmente se aproximar dela, como você acha que seria caso Deus, o Criador de todo o universo, com sua imensidão de galáxias, resolvesse manifestar a luz da sua glória de forma plena à sua criação? Não sobraria nada para contar história, não é mesmo? Ao ter a visão do Rei dos Reis, Isaías pôde enxergar a si mesmo como ele realmente era, um miserável pecador. Ai de mim, estou perdido. Isaías pensou que ia ser destruído diante da presença santa de Deus. E note que Isaías não era um homem desprovido de ética e moral. Não era um homem violento, um homem que vivia proferindo palavras duras ou até agressivas para o seu próximo. Ele não era um homem intolerante ou alguém que, para defender a sua opinião, se esquecia da misericórdia, da justiça e do amor. A Bíblia nos apresenta Isaías como sendo um homem santo. No entanto, era necessário que ele tivesse uma experiência como essa para que ele pudesse se enxergar de verdade, apesar de todo o seu esforço em agradar a Deus. Não há como alguém se posicionar com arrogância diante daquele que tudo conhece, daquele que espreita aquilo que de mais profundo há nos corações. Não há a menor possibilidade de alguém tentar, através de seu próprio senso de justiça e de retidão, ficar de pé diante da presença do Deus Todo-Poderoso, como se o seu esforço, as suas boas obras ou a sua santidade lhe dessem o direito de angariar para si aquilo que pertence somente a Deus. Toda a bondade que pode existir nos corações dos homens tem a sua fonte em Deus. Diante do Autor e Consumador da vida, a única atitude que podemos ter é a de arrependimento, de contrição e de confissão. E quem tem esse encontro com o Criador também não tem o direito de se achar superior a ninguém. Todos os homens são imagem e semelhança de Deus. Todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção, vieram do pó, do humus e, portanto, devem ser humildes diante dos homens também. É isso que o Evangelho ensina. E foi isso que Isaías confessou. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele sabia que, embora fosse um profeta, ele não era diferente do seu povo. Ele era pecador. O próprio livro de Isaías descreve o quanto o povo era religioso. As pessoas vinham diariamente ao templo e ofereciam sacrifícios, observavam as festas. Certamente, se fizéssemos parte do povo nesta época, nós teríamos a sensação de que estávamos cumprindo o nosso papel muito bem diante de Deus. No entanto, Deus disse: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei. Isaías 1, 3 a 15. Pode conferir. Isaías percebeu todo o seu pecado e ruína. Um dos serafins tomou uma brasa viva do altar do sacrifício como atenaz, que é um tipo de alicate com os cabos longos, usados para manusear objetos metálicos quentes. Essa brasa tocou os seus lábios, e isto lhe causou dor. Deus trabalha muitas vezes por meio da dor. Porém, foi nessa condição que Isaías foi restaurado pela graça de Deus e pôde ouvir a seguinte afirmação: a tua iniquidade foi retirada e expiado o teu pecado. Eu não sei qual é o seu pecado, qual é a gravidade do seu problema, mas eu posso te afirmar com toda certeza que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso só depende de você confessar os seus pecados diante de Deus, mais nada. Note que após ser perdoado e purificado, Isaías ouve uma pergunta do Senhor: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus tem uma missão e deseja que você faça parte dela.
Sua vida tem um propósito, e esse propósito não é agradar você mesmo, mas a Deus. A sua opinião própria, o seu senso de justiça, os seus prazeres pessoais, os seus sonhos e projetos, até mesmo o seu ministério e zelo em fazer o seu melhor pela obra de Deus, pouco importa, a não ser que Deus seja o Senhor de tudo isso. Não querer dizer para Deus como Ele deve agir e abençoar os seus projetos pessoais. Deus tem os seus próprios projetos. A missão é dele. Ou você faz parte dessa missão, ou você está fora da missão. Não há meio termo. Acima de todas as decisões humanas, certas ou erradas, está o Rei assentado sobre um alto e sublime trono. Não se esqueça disso. A cruz está vazia, mas o trono não. Em Romanos 13:1, Paulo deixa claro que não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Ele, e que, portanto, devemos ser submissos às autoridades constituídas. Ou seja, aquiete o seu coração. Confie em Deus. O coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Provérbios 2:1. O que Deus requer de nós está relatado em 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por deixarmos de viver desta forma é que estamos sofrendo. Esse Deus Todo-Poderoso que se manifestou para um mero pecador, não se manifestou para destruí-lo, mas para restaurá-lo. Ele está aí do seu lado agora mesmo, se manifestando através de uma singela mensagem de amor para você. Não tenha medo de sentir a dor da brasa viva tocando em você, pois ela vai passar. Mas a palavra de graça que Deus derrama em seu coração vai permanecer para sempre e vai gerar frutos para a eternidade. Que a sua resposta seja a mesma de Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ore comigo. Senhor Deus, Pai de misericórdia e graça infinita, que este tempo de tanta desunião, intolerância e ingratidão que assola sobretudo aqueles que te chamam de Abba e que são reconhecidos como sal da terra e luz do mundo, possa servir para nos mostrar o quanto somos pecadores, o quanto somos imperfeitos e carecemos da Tua infinita graça e misericórdia. Que a cruz de Cristo venha nos unir novamente e que em nosso coração o Príncipe da Paz habite e faça calar toda a voz que se manifesta camuflada de uma justiça que, na verdade, faz exalar a nossa podridão em suas narinas. Ó Pai amado, tenha misericórdia do seu povo, ó Pai, e nos traga de volta ao caminho da retidão, pelo poder que há no sangue de Jesus, sangue que nos purifica de todo pecado e que nos torna participantes de um só corpo. Amém.